Lição 4. Uma aliança eterna. Verso para memorizar. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, 7. Sábado, 17 de abril. Muitos se lembram das enfermidades da infância e das longas noites febris em que acordavam de um sono leve e viam a mãe ou o pai sentados em uma cadeira ao lado da sua cama, no brilho suave da luz noturna. Semelhantemente, no sentido figurado e humano, Deus se sentou ao lado de um mundo doente de pecado, quando as trevas morais começaram a se agravar ao longo dos séculos após o dilúvio. Por essa razão, ele chamou Abrão e planejou estabelecer por meio de seu servo fiel um povo a quem pudesse confiar um conhecimento de si mesmo e oferecer a salvação. Portanto, Deus estabeleceu uma aliança com Abrão e sua posteridade. Essa aliança enfatizava com mais detalhes o plano divino de salvar a humanidade dos resultados do pecado. O Senhor não deixaria seu mundo abandonado em tão extrema necessidade. Nesta semana, examinaremos os desdobramentos de outras promessas da aliança. Resumo da semana. Qual é o nome de Deus? O que ele significa? Qual era a importância dos nomes que Deus usou para se identificar a Abrão? Quais nomes ele usou para se identificar? Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Por que os nomes são tão importantes? Quais condições ou obrigações estavam vinculadas à aliança? Domingo, 18 de abril. Verso para memorizar. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, 7. Yahvé e a aliança abraâmica. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Os nomes podem ser como marcas comerciais. Eles se tornam tão intimamente associados em nossa mente a certas características que, quando os ouvimos, lembramos imediatamente delas. Quais atributos vêm à mente, por exemplo, quando pensamos nestes nomes? Albert Einstein, Martin Luther King Jr., Gandhi ou Dorcas. Cada um deles está associado a certas características e ideais. Nos tempos bíblicos, as pessoas do Oriente Próximo atribuíam grande importância ao significado dos nomes. Em Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, lemos, abre aspas, para os hebreus, o nome sempre foi um indicativo das características pessoais ou do pensamento e das emoções de quem dava o nome, e às vezes das circunstâncias em que era dado. Fecha aspas. Ao entrar em aliança com Abrão, Deus se deu a conhecer ao patriarca sob o nome de Yahvé, impresso como Senhor em letras maiúsculas. Portanto, em Gênesis registra literalmente: Eu sou Yahvé, que eu tirei. O nome Yahvé, embora apareça 6.828 vezes no Antigo Testamento, está, de certa forma, envolto em mistério. Parece ser uma forma do verbo hayá, ser, e nesse caso, significaria o eterno, o que existe por si mesmo, o autossuficiente, ou aquele que vive eternamente. Os atributos divinos enfatizados por essa denominação são os de autoexistência e fidelidade. Mostram o Senhor como Deus vivo, a fonte da vida, em contraste com os deuses dos pagãos, que não tinham existência à parte da imaginação dos adoradores. O próprio Deus explicou o significado de Yahvé em Êxodo. Eu sou o que sou. Esse significado expressa a realidade da existência incondicional de Deus, enquanto também sugere seu domínio sobre o passado, o presente e o futuro. Yahvé também é o nome pessoal de Deus. A identificação de Yahvé como aquele que tirou Abrão de Ur refere-se ao anúncio da aliança de Deus com o patriarca em Gênesis. Deus desejava que Abrão conhecesse seu nome, pois esse nome revelava aspectos de sua identidade, natureza pessoal e caráter, e com esse conhecimento
podemos aprender a confiar em suas promessas. Quando você pensa no nome Yahvé ou o ouve, quais atributos ou características vêm à sua mente? Amor, bondade e cuidado? Ou medo, rigor e disciplina? Quais pensamentos ocorrem quando você pensa no nome de Jesus? Segunda, 19 de abril. Verso para memorizar. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, 7. El Shaddai. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Yahvé já havia aparecido a Abrão várias vezes antes. Então, em Gênesis 17:1, Yahvé apareceu novamente a Abrão, apresentando-se como Deus Todo-Poderoso, um nome usado apenas no livro de Gênesis e no livro de Jó. Esse nome consiste primeiramente em El, o nome fundamental de Deus entre os semitas. Embora o significado exato de Shaddai não seja totalmente certo, a tradução Todo-Poderoso parece ser a mais precisa. A ideia crucial no uso desse nome parece ser a de contrastar a força e o poder de Deus com a fraqueza e fragilidade da humanidade. Ouça Gênesis 17, 1-6. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Pergunta 1. Por que o Senhor, naquele momento, quis enfatizar a Abrão sua força e seu poder? O que Deus disse que exigia que Abrão confiasse nessa força e nesse poder? Uma tradução literal de Gênesis 17, 1-6 seria: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, Jeová apareceu a ele e disse: Eu sou El Shaddai. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Você será pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Esse mesmo nome aparece também em Gênesis 28:3, em que Isaac declarou que El Shaddai abençoaria Jacó, o faria fecundo e o multiplicaria. Uma promessa semelhante de El Shaddai encontra-se em outras passagens de Gênesis, que sugerem a generosidade exercida por Deus. El, o Deus de poder e autoridade, e Shaddai, o Deus das riquezas inesgotáveis, riquezas que ele deseja conceder aos que as buscam com fé e obediência. Dizem que, se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume. Essa comparação apresenta a ideia de que o nome não importa. No entanto, que conforto e esperança teríamos se o nome do Senhor fosse o Deus frágil ou o Deus fraco? Observe a lição de hoje. Substitua Deus Todo-Poderoso por esses dois outros nomes. Qual seria o efeito para nossa fé e confiança nele se o Senhor se apresentasse a nós dessa maneira? Ao mesmo tempo, como o nome El Shaddai nos conforta? Terça, 20 de abril. Verso para memorizar. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, 7. De Abrão a Abraão. Embora os nomes de Deus apresentassem significado espiritual e teológico, isso não era uma exclusividade de Deus.
Os nomes das pessoas no antigo Oriente Próximo não eram apenas formas de identificação sem sentido, como costumam ser para nós. Dar o nome de Maria ou Susana a uma menina não faz muita diferença hoje. Contudo, para os semitas antigos, os nomes eram carregados de significado espiritual. Todos os nomes semíticos de pessoas tinham significado e geralmente consistiam numa frase ou sentença curta que compreendia um desejo ou uma expressão de gratidão por parte dos pais. Por exemplo, Daniel significa Deus é juiz, Joel significa Javé é Deus e Natã significa dom de Deus. Devido ao significado atribuído aos nomes, estes costumavam ser alterados para refletir uma mudança radical na vida e nas circunstâncias da pessoa que levava o nome. Ouça Gênesis 32, 28. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Gênesis 41, 45. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Daniel 1, 7. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Pergunta 2. Quais situações os textos lidos abordam e por que os nomes foram alterados nessas situações? No entanto, em certo sentido, não é tão difícil, mesmo para as mentes modernas, entender a importância de como uma pessoa é chamada. Existem efeitos sutis e às vezes não tão sutis. Se alguém é constantemente chamado de estúpido ou feio, e se essas são as denominações usadas o tempo todo por muitas pessoas, mais cedo ou mais tarde, esses nomes podem ter um impacto na maneira como a pessoa se vê. Da mesma forma, ao dar às pessoas certos nomes ou ao mudar seus nomes, parece possível influenciar sua maneira de se enxergarem e, assim, influenciar seu modo de agir. Com isso em mente, não é tão difícil entender por que Deus desejava mudar o nome Abrão para Abraão. Abrão significa pai excelso. Deus o mudou para Abraão, que significa pai de uma multidão. Se observarmos a promessa da aliança na qual Deus disse: farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. A mudança de nome faz mais sentido. Talvez essa tenha sido a maneira de Deus ajudar Abraão a confiar na promessa da aliança, que estava sendo feita a um homem de 99 anos, casado com uma idosa, que até então tinha sido estéril. Em resumo, Deus fez isso para aumentar a fé de Abraão em suas promessas para ele. Quarta, 21 de abril. Verso para memorizar. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, 7. Etapas da aliança. Em Gênesis 12, é revelada a primeira etapa da promessa da aliança de Deus a Abrão. Deus se aproximou de Abrão, deu-lhe uma ordem e então lhe fez uma promessa. A abordagem expressa o fato de Deus ter escolhido graciosamente Abrão para ser a primeira figura importante de sua aliança especial de graça. A ordem envolve a prova da total confiança em Deus. A promessa, embora feita especificamente aos descendentes de Abrão, inclui finalmente uma promessa a toda a humanidade. Ouça Gênesis 15, 7 a 18. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur, dos caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio
e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Pergunta 3. A segunda etapa da aliança de Deus com Abrão aparece nesse texto. Em quais versos encontramos alguns dos mesmos passos que apareceram na primeira etapa? No ritual solene da segunda etapa, o Senhor apareceu a Abrão e passou entre as partes de animais cuidadosamente dispostas ali. Todos os 3 animais haviam sido abatidos e divididos ao meio, e as 2 metades foram colocadas uma em frente à outra, com um espaço entre as 2. As aves foram mortas, mas não divididas ao meio. Os que entraram em aliança deviam andar entre as partes divididas, jurando simbolicamente obediência perpétua às cláusulas assim acordadas solenemente. Ouça Gênesis 17, 1-14. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra. E Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado, o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Pergunta 4. Reflita no que ocorreu durante a terceira e última etapa da aliança divina com Abraão. O significado do nome Abraão ressalta o desejo e o desígnio de Deus de salvar todos os povos. As muitas nações incluiriam judeus e gentios. O Novo Testamento deixa bem claro que os verdadeiros descendentes de Abraão
são aqueles que têm a fé de Abraão e que confiam nos méritos do Messias prometido. Portanto, desde Abraão, a intenção do Senhor era salvar o maior número possível de pessoas, quaisquer que fossem as nações em que vivessem. Evidentemente, hoje não é diferente. Ouça Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você ouviu a primeira mensagem angélica. Quais paralelos vemos entre o que o anjo disse e o que aconteceu na aliança abraâmica? Em que sentido as questões são as mesmas? Quinta, 22 de abril. Verso para memorizar. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, 7. Obrigações da aliança. Porque eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Como vimos até agora, a aliança é sempre uma aliança de graça, em que Deus faz por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Não há exceção na aliança com Abraão. Em sua graça, Deus escolheu Abraão como seu instrumento para auxiliar na proclamação do plano da salvação para o mundo. Entretanto, o cumprimento das promessas da aliança estava vinculado à disposição de Abraão de andar em justiça e obedecer ao Senhor pela fé. Sem essa obediência da parte de Abraão, Deus não poderia usá-lo. Gênesis 18 demonstra como a graça e a lei estão relacionadas. O verso inicia com a graça, eu o escolhi, e é seguido pelo fato de que Abraão obedeceria ao Senhor e faria com que sua família também obedecesse. Fé e obras, portanto, aparecem aqui em uma união estreita, como deve ser. Ouça Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Pergunta 5. Observe a linguagem no texto lido, especialmente a última frase. O que isso revela sobre a obediência de Abraão? Embora a obediência não seja o meio da salvação, que importância é dada a ela nesse verso? De acordo com esse texto, a aliança poderia ser cumprida sem ela? As bênçãos da aliança não poderiam ser desfrutadas nem mantidas a menos que certas condições fossem satisfeitas pelos beneficiários. Embora as condições não tivessem sido necessárias para o estabelecimento da aliança, elas deveriam ser a resposta de amor, fé e obediência. Deviam ser a manifestação de um relacionamento entre a humanidade e Deus. A obediência era o meio pelo qual Deus poderia cumprir suas promessas da aliança ao povo. A quebra da aliança por meio da desobediência significava infidelidade a um relacionamento estabelecido. Quando a aliança era quebrada, o que era quebrado não era a condição da concessão da aliança, mas a condição de seu cumprimento. Em sua experiência com o Senhor, você percebe por que a obediência é tão importante? Você se lembra de exemplos da Bíblia ou de sua vida em que a desobediência impossibilitou o cumprimento das promessas da aliança? Quais são eles? E mais importante, qual foi o remédio? Sexta, 23 de abril. Verso para memorizar. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, 7. Estudo adicional. O arco-íris é um sinal da aliança com Noé. Em Gênesis 17, descobrimos o sinal da aliança com Abraão. Em Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, lemos:
A circuncisão, abre aspas, se destinava 1. A fazer distinção entre os descendentes de Abraão e os gentios. 2. A perpetuar a memória da aliança de Yahvé. 3. A promover o cultivo da pureza moral. 4. A representar a justiça pela fé. 5. A simbolizar a circuncisão do coração. E 6. A prefigurar o rito cristão do batismo. Fecha aspas. O arco-íris permanecerá como sinal da promessa até o fim, mas a circuncisão não. Segundo Paulo, a circuncisão foi recebida por Abraão como sinal da justiça obtida pela fé. Porém, ao longo dos séculos, a circuncisão passou a significar salvação pela obediência à lei. Nos tempos do Novo Testamento, a circuncisão havia perdido seu significado. Em lugar disso, o essencial é a fé em Cristo, que leva a uma vida transformada e obediente. Perguntas para consideração. Pense na relação entre fé e obras. Pode haver uma sem a outra? Em Patriarcas e Profetas lemos, abre aspas, muitos ainda são provados como Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos de sua palavra e acontecimentos de sua providência. Pode ser exigido que abandonem uma carreira que promete riqueza e honra, que deixem amizades agradáveis e proveitosas e separem-se dos parentes para entrar naquilo que parece ser apenas um caminho de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Fecha aspas. Conhece exemplos de pessoas que atenderam a esse chamado? Resumo. Deus chamou Abraão para uma aliança que revelaria o plano da salvação.